Com a variação louca da temperatura que o mundo vive hoje, podemos considerar o Brasil um país privilegiado. O nosso clima tropical beneficia em boa parte a agricultura e a pecuária. Só que devemos estar atentos às alterações climáticas. E pensando nisso, pesquisadores indianos e brasileiros estão desenvolvendo um aplicativo que identifica se o animal está com estresse térmico ou não. O clima tropical, no quesito alimentação do gado, favorece o crescimento dos pastos e melhora a oferta de volumoso durante um bom período do ano. Mas, por outro lado, as temperaturas mais elevadas, a umidade do ar, são fatores contrários ao bom desempenho produtivo e reprodutivo das vacas leiteiras. Pensando nisso, na saúde e no bem-estar do animal, pesquisadores do Brasil, mais especificamente de Goiás e da Índia, desenvolveram uma pesquisa que ajuda o produtor a aumentar a produtividade. Foi através dessa pesquisa que houve o contato com o grupo da Índia e resolveram juntar as duas equipes que têm experiências em diferentes áreas e compartilhar o conhecimento de cada uma. Os brasileiros em citogenética e citogenômica, com as sondas de DNA com vistas de marcação de cromossomos bovinos, e os indianos em manejo animal, com o projeto Transferência Tecnológica, que detecta e ameniza os efeitos que o estresse térmico pode causar. Lá na Índia, como no Brasil, é um país muito quente e, portanto, os animais eles sofrem com estresse térmico, né? Sobretudo para o rebanho leiteiro. O rebanho leiteiro ele é muito suscetível à variação da temperatura. Essa variação na temperatura vai causar um estresse físico no animal e esse animal vai utilizar todo o seu metabolismo, suas vias biológicas, na tentativa de eliminar esse calor. Com isso ele produz, o animal leiteiro, por exemplo, ele produz muito menos, porque parte da água que ele usaria para fazer o volume do leite que ele produziria é gasta para aliviar a temperatura do corpo. Outro pesquisador que também faz parte da pesquisa é o professor Alex e dá dica de como identificar se o rebanho está com estresse térmico. Dentro dos bovinos, a manifestação do estresse térmico ela pode ser observada por sinais de comportamento. Esse sinal de comportamento ele pode ser observado em relação à aglomeração desses animais, formando pequenos nichos, principalmente buscando uma área de sombreamento, principalmente coberturas de uma árvore ou até mesmo de construções que são apropriadas para esse fim. Para saber como controlar o organismo dos animais diante de desafios térmicos impostos pela elevada temperatura e baixa umidade, os pesquisadores identificaram marcadores biológicos e moleculares para ajudar a entender. Uma das estratégias de extensão que a Índia tem é estimular que seus pesquisadores, os seus estudantes nos vários níveis de graduação e pós-graduação se envolvam com esses elementos e essas ferramentas que vão para os produtores e lá na prática auxiliam os produtores a tomarem novas decisões e identificar os animais que estão em situações de estresse térmico. E diante de situações como essas, que são comuns na Índia, pesquisadores indianos resolveram desenvolver um app, um aplicativo que destaca quando o animal pode estar com estresse térmico. Segundo o pesquisador Adib Deb, recentemente no Encontro Mundial sobre o Consórcio Mundial de Avaliação de Temperatura de Mudança Climática Global, foi relatado que no final do século XXI, a temperatura do mundo vai aumentar de 1,8 a 4 graus Celsius. Essa temperatura, essa variação termal, vai causar transtornos no mundo inteiro e vai afetar também os animais. Animais que são adaptados a temperaturas elevadas não devem sofrer muito, mas os sistemas produtivos do mundo trabalham com animais que não são muito bem adaptados ao seu local de produção. E esses animais, consequentemente, vão sofrer o efeito dessa variação termal e vão sofrer bastante. E vai diminuir a produção em consequência desse estresse térmico. Lá na Índia, estamos abordando isso de duas maneiras. Uma maneira em curto prazo e uma a longo prazo. A maneira que você tem em curto prazo para você aliviar o estresse animal para não afetar a produção é fazer medidas imediatas. Por exemplo, oferta hídrica de água de 4 a 6 vezes no dia, principalmente se você identificar o estresse no animal. A outra forma abordada é a longo prazo. Ele explica que a maioria das práticas correntes hoje levam em consideração os componentes do genoma, que as variações do genoma seria interessante para que pudesse fazer a seleção de animais, baseados na constituição genômica.
Uma forma de fazer isso é por cruzamento. Hoje, então, as políticas globais para a seleção de animais termorresistentes geralmente implicam em fazer raças cruzadas, em que se pega um animal que é adaptado, que cresce e desenvolve em regiões de altas temperaturas e cruza com esses animais que não têm resistência térmica. A longo prazo, você vai aumentar no rebanho o número de indivíduos que têm alguma resistência térmica, porque foram cruzados dessa forma. Questionado de que forma esse aplicativo iria contribuir para a redução do estresse térmico, o pesquisador explica que o aplicativo está pronto e que é uma ferramenta importante na estratégia do manejo. O aplicativo é integrado com um sistema de previsão do tempo real, então permite duas coisas. Primeiro, permite você saber qual é a temperatura e a umidade prevista para o dia seguinte. E com isso você já tem uma ideia de como fazer o manejo desses animais. Se você vai garantir que eles ficam protegidos durante aquele dia mais quente, menos úmido, ou se você vai providenciar locais cobertos, com estrutura para impedir que eles sejam expostos ao sol. Com os benefícios que o aplicativo pode levar ao produtor rural, resolveram trazer essa tecnologia para o Brasil também. O pesquisador explica quais foram os motivos de desenvolver esse projeto aqui. O Brasil é muito conhecido mundialmente por causa do samba e do futebol, mas não é a única coisa que o Brasil sabe fazer. O Brasil é muito bom em pesquisa, tem muitos professores, pesquisadores e muito conhecimento. Sabendo e conhecendo essa capacidade do Brasil, resolvi fazer o projeto aqui, porque nessa instituição existe um laboratório com toda a sua estrutura e a sua expertise, que será útil para desenvolver uma colaboração futura do Grupo Brasil com a Índia. E é aqui no laboratório da PUC Goiás que eles desenvolvem toda a pesquisa. Tanto a de estresse bovino, quanto a de translocação do cromossomo 129. Capturam todas as imagens que utilizarão para a análise, onde farão a contagem de cromossomos. No caso bovino, eles têm 30 pares de cromossomos. Na pesquisa genética de translocação do cromossomo 129, são classificados de acordo com a morfologia. Tudo o que acompanhamos na tela é analisado e capturado pelo microscópio. Já aplicando o sistema informatizado, nós diminuímos muito o tempo e isso permite a observação dessa translocação. Então, uma vez tendo a opção desse sistema, nós vamos entender agora qual é o reflexo dessa translocação no bovino. Existem estudos no Canadá, em Israel e na Suécia que eles verificaram no gado leiteiro a existência dessa translocação entre o cromossomo 1 e 29 e a sua associação com a eficiência reprodutiva do rebanho. Nesses estudos, os pesquisadores provaram uma diminuição de até 5% dos índices de reprodução. Se nós pensarmos agora que o sistema de produção de leite de bovinos é dependente da reprodução, porque uma vaca só produz leite depois que ela passa pelo momento de gestação e parto. Depois desse momento é que ela produz leite. Então, diminuição em 5% de um rebanho nacional é um índice a ser considerado com muito rigor. Para esse trabalho, sair do laboratório de pesquisa e chegar até o produtor pode levar de 5 a 10 anos. Ainda tem algumas etapas a serem vencidas. E por que não dizer dificuldades? Nós temos uma grande limitação de custo. O custo é muito importante a ser considerado. E também o tempo. Vamos retratar agora uma observação importante. Dentro de um laboratório de citogenética humana, os indivíduos que buscam o teste vêm ao laboratório. Então, o processo inteiro é realizado dentro do laboratório, desde a coleta de sangue, o processo de cultura e a análise. Agora, quando se trabalha em animais de produções, os técnicos devem ir à unidade, à propriedade, colher o sangue desses animais e trazerem ao laboratório. E aí nós temos problemas como o deslocamento, a distância é um fator a ser considerado, porque o sangue, depois de coletado, ele tem um tempo de viabilidade, o que vai dificultando a aplicabilidade dessa amostra. A técnica damiana está fazendo a cultura. Essa é a parte inicial da obtenção de cromossomo. A parte clarinha é o material que não é utilizado. E essa parte mais leitosa é o cromossomo. É bem pequena a quantidade de cromossomo. E quando coloca o reagente, já está pronto para a análise e já podem ser colocadas nas lâminas. O José é estudante de zootecnia e também acompanha cada passo da pesquisa. Está atento a cada instrução que recebe dos pesquisadores. Até o momento está sendo muito proveitosa pelo fato de eu querer atuar na área de produção futuramente. E isso com estresse térmico pode afetar muito na produção do bovino, tanto na leiteira quanto na de corte.
Como a parte de pesquisa acadêmica, biológica básica com formação de sondas já está adiantada, a parte de transferência tecnológica do aplicativo também, a explicação de como o app funciona fica por conta do professor e doutor Peixoto. Permite fazer coletas no local. Seja o produtor, o pequeno fazendeiro, o grande fazendeiro, seja os estudantes, sejam os pesquisadores, ao observar os animais, eles têm um vínculo direto, esse app tem um vínculo direto com o satélite. O satélite determina em tempo real, naquele momento, qual era a temperatura naquele ponto, qual era a umidade naquele ponto em que estava o animal. Com a temperatura registrada, mais a observação do estresse no animal, porque você vê, ele começa a salivar, ele começa a se abaixar, ele está cansado, ele está ofegante. Você registra isso dentro desse app, dentro dessa plataforma, registra o número do animal e vai coletando esses dados. Com isso, ele te dá a temperatura do animal e o índice de estresse que ele tem. Para cada desafio, existem pesquisadores buscando uma solução. E a ciência e o universo do agro unidos, contribuindo para melhorias ao produtor rural e também para a humanidade.